Bom, a gente vai falar sobre o tema teologia negra. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês estão vendo direitinho aí a tela? Sim. Sim. Bom, então, E, a gente vai começar a falar sobre esse tema, certo? Esse tema que é um tema muito atual, a teologia negra. Para você entender a teologia negra, primeiro você tem que entender o contexto sociocultural em que surgiu esse pensar teológico. Então, para mim poder explicar o que é teologia, eu vou começar a explicar como e quando ela surgiu, tá bom? sim. Deixa só eu minimizar aqui a tela. Bom, então vamos. Oi? O áudio deu uma melhoradazinha. Ah, que ótimo, que bom. Então vou continuar aqui. Então vamos falar do contexto histórico, né? Bom, todos sabemos que os negros eles foram escravizados, né? Tanto nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. Lá nos Estados Unidos, os negros foram escravizados desde o ano 1619. Eles foram trazidos da África por colonos ingleses, né? E a escravidão ela foi a base da economia dos Estados Unidos, sobretudo da região sul dos Estados Unidos, que foi a última a dar a abolição da escravidão. E isso marcou profundamente as relações sociais, né, entre as pessoas. Não só lá nos Estados Unidos, mas de modo geral, na Europa, no Brasil, onde houve essa escravidão. Depois de muitas lutas, né, de muitas revoltas, de muito sofrimento, os negros finalmente conseguiram a sua libertação. Porém, havia se construído um enorme abismo entre os cidadãos brancos, que habitavam os Estados Unidos, e os cidadãos negros. Ser negro era um sinal de pobreza, de fraqueza, né? Ser negro era ser sujo. Isso na visão dos brancos, né? Eles chamavam os negros de fedorentos. Os negros não valiam, eles eram os últimos em tudo. Nos Estados Unidos, eles formularam uma lei de segregação racial. E em que consistia essa lei? Bom, os negros eles foram libertos, eles não eram mais escravos, mas não tinham nenhuma lei que desse nenhuma garantia para eles. Então, eles formularam essa lei de segregação racial, onde incluía o negro, os negros em geral, na Constituição dos Estados Unidos, né? Ou seja, garantia alguma lei aos negros. E essa lei, né, dizia o quê? Dizia que os negros eles tinham direitos, mas sempre era, em primeiro lugar, o direito do branco, do homem branco, da mulher branca. E, por último, lá no finalzinho, era que vinha o direito do negro. Então, de princípio, a gente já percebe que era uma lei cheia de exclusão, né? De racismo, de preconceito, né? Onde favorecia mais o branco e muito menos, ou quase nada, ao povo negro, que tinha na sociedade dos Estados Unidos. Eu estou aqui falando da década de 60 a 70. Então, a gente não está falando do momento atual, a gente está aqui no passado, lá na década de 60, né, onde a população negra era enorme. Existiam muitos negros nos Estados Unidos. Bom, vamos aqui dar um exemplo de como é que essa lei de segregação racial ela funcionava, tá? Por exemplo, nos ônibus coletivos. Nos ônibus coletivos existia um espaço lá no finalzinho do ônibus, né, que ele era destinado aos negros, ou seja, o negro ele não se sentava nas primeiras cadeiras do ônibus, nos primeiros assentos, eles sentavam lá no finalzinho
que muitas vezes esse espaço era pequeno e a grande maioria dos passageiros iam em pé, amarrotados, né? Iam numa situação desconfortável. Quando havia um espaço lá na frente, né, das poltronas, que não estava ocupado por um branco, o negro poderia sentar-se lá. Só que se viesse um branco no percurso, entrar no ônibus, esse negro ele tinha que sair do ônibus ou sair do assento para que o branco pudesse sentar. Houve, inclusive, uma mulher que um dia ela simplesmente se recusou a sair do assento. Ela não saiu do assento. Ela falou, por que eu vou sair? Não saiu. Então, o motorista do ônibus fez o quê? Ligou, chamou a polícia, e a polícia veio e prendeu essa mulher. Ela passou um período presa, por não ter levantado do assento para o branco se sentar. E isso ocasionou muita revolta junto com as comunidades negras. Eles começaram a se sentir revoltados com aquilo. E aí, numa entrevista, ela falou, olha, eu não levantei do assento porque eu me sentia cansada e precisava ficar sentada. Eu me sentia cansada, era de não lutar pelos meus direitos. E aí começou uma grande revolta nos Estados Unidos, né? Começou a ser formados vários movimentos de luta, né, em defesa da dignidade dos negros. Bom, além dessa lei de segregação racial, que separava o negro dos brancos, né, existiam outros movimentos, inclusive um que existe até hoje, que é o Ku Klux Klan. É um movimento que defende a supremacia branca. Ou seja, nesse movimento, eles dizem que o que? Morte ao negro. E durante os anos, eles já mataram muitas pessoas. E eles são extremamente violentos. Como é o nome? Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Isso. Depois eu mando um nome escrito para vocês pesquisarem. Inclusive, eu vou explicar, olha, esse Ku Klux Klan, ele se veste como? Eles vestem um capuz na cabeça e deixa só o buraquinho dos olhos aparecendo. É um grupo extremamente violento. Infelizmente, aqui no Brasil, né, a gente tem visto ultimamente, nesses últimos dias, grupos de pessoas se vestindo que nem eles, imitando eles. Isso não é glória para nós, isso é para nós motivo de tristeza. Onde as pessoas não devem fazer isso, gente. Agora eu não vou voltar aqui no assunto do Brasil, vou voltar no assunto de lá. Então, esse movimento acabou matando muitos negros durante o tempo. Eles diziam que eles tinham que ter uma raça superior, um linguajar que foi usado também pelos nazistas, né? E isso motivou muitas mortes, milhões de mortes, milhares de mortes. Então, existia nos Estados Unidos, nessa época, surgiu esse grupo extremamente violento. Então, além dos negros eles não terem lá direito nenhum, né? Porque o direito que eles davam era mínimo. Eles ainda tinham grupos de brancos que tinham uma classe média boa que queria suprimi-los, né? Então, a gente está vendo que existia muita desigualdade. Hoje ainda existe, mas naquele contexto ainda era pior. Tem até filmes, hein, gente? Tem filmes que contam tudo o que estava acontecendo naquela década. Existem inúmeros filmes, na verdade, livros. Bom, não era só na questão do ônibus. O negro ele não podia entrar na escola, por exemplo, quando foi lhe dado o direito de estudar, ele tinha que entrar por uma entrada lá no fundo da escola. Ele não podia entrar pela mesma entrada do branco. O negro ele não podia ir no mesmo banheiro do branco. Então, existia nas empresas, nas escolas, nos restaurantes, banheiros para negros e banheiros para brancos. No banheiro do branco era um banheiro normal. Oi? Bom, o banheiro do branco era um banheiro normal, mas o banheiro do preto, do negro, era um banheiro muito, muito mesmo inadequado. Então, a gente vê, ó, eles não queriam se misturar, né? Achavam que o branco era superior ao negro. Então, existia tudo isso. Estou sem som aqui, tá? Estou ouvindo nada.
Seu Vicente, eu acho que deve ser a sua internet. Vocês estão ouvindo, Vicente, Dona Socorro? Estou ouvindo muito bem. Seu Vicente, eu acho que é um probleminha aí na sua internet, viu? Eu vou continuando aqui, qualquer coisa, depois você revisa o vídeo. Bom, então continuando aqui. Eu acho que é a internet do seu Vicente que deve estar com problema. Eu estou te ouvindo perfeitamente aqui. Ah, que ótimo. Eu acredito também que seja a internet dele. Então, além de tudo isso, gente, de toda essa segregação, né, que existia, inclusive... Oi? Você está me ouvindo? Eu acredito que é a internet dele mesmo, né, que deve estar com problema. Uhum. Então, dando continuidade aqui ao nosso momento, né? Então, aqui, gente, surgiram, né, como eu falei, muitas pessoas que lutaram pelo movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Entre estes, nós podemos citar o Martin Luther King. Eu acho que aqui todo mundo já ouviu falar um pouco dele, mas se vocês quiserem, né, inclusive pesquisar em outro momento a vida do Martin Luther King ou ler algo sobre ele, eu acho muito interessante. Ele foi um dos mais importantes líderes desse movimento. Nesse contexto que eu estou falando para vocês, os padres negros, eles também sofriam muito preconceito. Eles também eram vítimas das mesmas leis de segregação racial, assim como os pastores evangélicos, né? Então, tanto os padres como os seminaristas, os pastores, os estudantes de teologia de modo geral, eles iniciaram o movimento, né? Eles se uniram para lutar contra toda essa desigualdade. E nisso surgiu um grande teólogo, James Cone. James Cone, ele foi o pai, o fundador da teologia negra. Então, vamos lá. Como é que era isso? Como que acontecia isso lá nos Estados Unidos com os padres? Eu vou colocar a foto de James Cone. O padre, ele não tinha o mesmo padre negro, ele não tinha o mesmo direito do padre branco, né? Então, primeiro que a igreja nos Estados Unidos era separada. Existia uma igreja para negros e uma igreja para brancos, certo? O negro, o preto, ele não ia frequentar a igreja do branco. E quando ele frequentava, ele tinha que ficar lá no fundo. Seu Vicente, deve ser a sua internet. Eu acho que é a sua internet que está um pouco ruim. Acho que é a internet dele, infelizmente. Bom, e aí, gente, lá a gente vê que tanto nas igrejas evangélicas, eu falo não só da católica, mas eu incluindo aqui todas as igrejas, elas eram separadas. Então, a gente vê que existia muito preconceito, né? Bom, o negro, ele deixou de ser escravo, mas, de certa forma, ele vivia uma escravidão dentro daquela sociedade branca, que privava ele dos seus direitos, inclusive do direito do livre acesso à religião, né? Do livre acesso à igreja. Então, assim como as pessoas civis começaram a lutar por seus direitos, os pastores, os padres, os seminaristas, os teólogos começaram a lutar, né, por uma religião, por uma teologia de modo geral. Não é uma teologia católica, uma teologia evangélica, é uma teologia do modo geral. Que essa teologia ela fosse abrangente, né, que ela não fosse exclusiva, que ela não fosse apenas das pessoas brancas, mas que ela abraçasse de modo geral toda a sociedade. Bom, isso é muito interessante a gente pensar, viu? A gente começar a questionar. E aqui eu quero falar um pouco assim do pensamento do James Cone, né? O James Cone, ele que foi muito importante, né, por ter criado esse pensamento. Bom, o James Cone, ele questionava o racismo dentro da interpretação da Bíblia. A palavra de Deus, ela contém racismo? Ele questionava isso. Bom, eu perguntar a vocês, ela contém ou não contém? A palavra de Deus, a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que tem, James. Esse é o meu ponto de vista, né? Porque desde Gênesis até Apocalipse, a gente vê que
No Novo Testamento eu não vi muito isso, não. E até vi, porque Cristo, eu acredito que ele era tido como um negro, porque ele foi escravizado. Os deles que foram judeus. Isso é o meu ponto de vista, né? O Wagner, eu não sei. Ele vai talvez falar, né? Assim, ele foi escravizado muito, foi rejeitado. E os dele mesmo não quiseram, porque achava que Cristo não era aquela pessoa. Então a gente vê por aí que tinha. Que tinha a Bíblia fala da escravidão do povo, né? Olha, vai já cair. Quando cair, eu vou abrir um novo espaço para a gente entrar novamente e finalizar, tá bom? Eu Pode falar. acredito que a questão de escravidão do povo de Israel, eu acho que não é igual à escravidão dos negros. Isso. Até porque eu acho que assim na Bíblia eu não vejo assim essas questões de escravidão, a não ser definindo o negro, separando o negro. Porque lá quando José foi preso, segundo diz a história, que José ele foi jogado num calabouço e logo em seguida vinha passando uma carruagem de prisioneiros, mas não menciona se era brancos ou negros. Mas que realmente na Bíblia ela menciona realmente prisões, mas não menciona realmente assim o negro. O único negro na Bíblia que é mencionado é Cirineu, que carregou a cruz de Jesus quando Jesus estava cansado e não suportava mais. Aí o negro entrou, e ali, segundo a história, foi que entrou um negro, mas ele não estava naquele momento assim, ele não estava excluído, ele estava no meio da multidão. Assim, biblicamente, dentro da Bíblia, assim, isso do modo que a gente estuda, vê no dia a dia, a gente não percebe muito assim essa exclusão do negro dentro da Bíblia. Até porque Deus, ele fala que, só concluir o raciocínio, até porque Deus, ele mostra que ele não faz acepção de pessoas. Dentro da própria Bíblia, ele diz que ele não tem esse espaço. Sim, pode ser que dentro dela tenha história, entendeu? Relacionada a realmente prisões, né? E escravidão. Aí pode ser que tenha, porque existiu isso dentro da história bíblica, porque existiu muitas prisões, né? Na época do rei Nabucodonosor, na época de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abidnego, entendeu? Então existiam muitas prisões, mas eu nunca vi, não. Só se for assim uma novidade para mim, ouvir de você, Eugênio, e de professores realmente ensinando sobre a questão da escravidão de negros dentro da Bíblia. Bom, como o tema de vocês especificamente é falar sobre a teologia negra e a Bíblia, vocês vão ter que fazer essas comparações. Então, eu acho que eu já mandei um conteúdo, tá bom? Se você não tiver recebido, me lembre de lhe mandar. Aí vocês vão estudar com afinco, tá? Bom, a palavra de Deus, e esse não foi o questionamento do James Cone, ele não questionava a palavra de Deus. A palavra de Deus em si, ela não contém racismo. Porque Deus, ele é abrangente, né? Porém, na Bíblia, sim, na interpretação, existe muito racismo. Aqui eu acho que foi o Silvio Vicente que saiu. Mas já está quase caindo, aí quando cair eu lanço outro link rapidamente. Sim. Então, o questionamento de James Cone foi sobre a interpretação. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu falar o contraponto aqui do que a gente estava conversando. Sim. Na Bíblia, gente, existe muito, 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 muito mesmo racismo.
Inclusive, a gente pode acompanhar, sobretudo, nas cartas de Paulo, né, que são várias. Nas cartas de Paulo, ele legitima, ele diz que pode. Ele fala em muitos momentos que a pessoa tem que se submeter ao seu Senhor. Quem é esse seu Senhor? Quem é essa pessoa? Ele está aí falando um contexto de escravidão. Na Bíblia, a gente, começando, como a dona Socorro falou, lá do Antigo Testamento, muitas daquelas regiões eram regiões localizadas na África. Quem é que vê um padre, um pastor falando dessas regiões da África? Pode ser que agora fale, mas na época, lá dos anos 60, alguém ia dizer que o contexto histórico, que aquelas pessoas elas eram africanas, ninguém falava. Por quê? Porque colocaram o negro como um demônio. Ele não tinha alma. Ele era um ser, mas não tinha alma. Nós tínhamos o poder de pegar eles e fazer eles nossos escravos. Então, como é que eu, branco, falava que ele, o negro, ele podia ser escravizado? E lá na Bíblia, onde a minha fé, onde Deus revelava o seu amor por nós, lá Deus estava falando que aqueles primeiros seres que ele começou a revelar o seu amor, eles eram africanos. Então, é claro que eles não falavam isso. Então, na Bíblia, ela está cheia, assim, de pensamentos de pessoas que lá falavam e legitimavam a escravidão. Pessoas, mas quando se trata da revelação e quando se trata da palavra de Deus, a gente já vê a diferença. Então, é como o Wagner falou. Deus, ele falou que ele veio para todos. Então, na palavra de Deus, não tem exclusão. Mas no pensamento das pessoas, tinha exclusão. E aí, quando vocês forem explicar sobre teologia negra, vocês vão ter que abordar isso, viu? Aquele material que eu mandei para vocês é muito bom, porque vocês vão conseguir fazer esses contrapontos. Então, vamos aqui. O que era que James Cone dizia? Ele falava sobre a hermenêutica. O que é a hermenêutica? Vocês lembram? O que é a hermenêutica? A ciência da interpretação do texto, né? Exatamente. É a ciência de interpretar o texto. Exatamente. Então, o questionamento de James Cone, quando ele falava, era sobre a interpretação. Era sobre como nós interpretamos hoje a palavra de Deus e sobre como muitos daquelas pessoas que estão lá narrando a Bíblia, elas também interpretavam. Então, ele levanta um questionamento acerca dessa interpretação, jamais acerca da palavra de Deus. Então, o que nós vamos fazer, o que vocês irão fazer, é levantar esse questionamento no trabalho de vocês, tá bom? Acerca da interpretação. A palavra de Deus não tem o que ser contestada. Mas a interpretação, sim. Você pode pegar um doido, desculpa a palavra, uma pessoa aí lunática, e ela pegar a Bíblia e ler a Bíblia e dizer qualquer coisa. Ela interpretou aí de qualquer jeito. Ela nem tinha ciência, mas ela fez uma interpretação errônea. Existem, inclusive, muitos teólogos que fizeram, ao longo dos anos, interpretações errôneas para justificar muitas coisas. Para justificar que os reis eles tinham poder sobre a nação, né? Para justificar que o negro ele podia ser escravizado. Eu pergunto a você, por que os padres, os pastores, né, daquela época lá no passado, permitiram que as outras pessoas escravizassem os seus semelhantes? Porque fizeram uma interpretação errada. Então, é isso que James Cone ele vai questionar. Porque como ele vai questionar? Vamos mostrar aqui para vocês, só para vocês verem. Ele vai questionar a teologia branca. Não existiria uma teologia negra se não existisse uma teologia branca. O que a gente vê nessa imagem maior? Um Jesus de olhos claros, um Jesus loiro de nariz afilado, uma Maria de olhos claros de nariz afilado. Por que eles têm esse rosto? É o rosto dos europeus, é o rosto daqueles que vieram na América Latina, pegaram os índios e disseram que eles não eram donos da terra. É o rosto daqueles que foram na África, pegaram os negros e disseram, vocês têm que ser escravizados. Mas esse era o rosto de Jesus? É isso que James Cone, ele questiona.
Esse é o rosto de Jesus? Jesus era um judeu, de nariz grande, nariz torto. Jesus era um judeu, moreno. Não era um branco, de pele branca, de olhos claros. Podia ter o olho claro, mas não era isso. Jesus era um judeu. Por que não era mostrado uma imagem do judeu? Porque o europeu matou milhares de judeus,